divórcio só pode acontecer em caso de adultério, para que Deus possa provar que você se separe e tenha aí uma nova vida. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Seja bem-vindo a esse canal que tem o objetivo de levar o reino de Deus para todas as áreas da sua vida. E o meu nome é Fabiane Santos. Então, muitas pessoas chegam nesse ponto do casamento em que elas se encontram em alguma situação que está tão difícil que parece que a única solução seria o divórcio. Então, esse vídeo é para você. Se você chegou nesse ponto do seu casamento, eu espero que esse vídeo te ajude a tirar algumas dúvidas. E para começar, é claro que a maioria das pessoas sabe, mas eu preciso reforçar aqui que o divórcio é algo que Deus não se agrada. A Bíblia deixa isso claro em muitos versículos, onde Deus fala que odeia o divórcio. Ele fez o homem para a mulher para o homem, e que o que Deus uniu, nenhum homem separe. Então a intenção de Deus é que você fique casado para sempre, porque Deus, ele também tem uma aliança com a gente, e ele não quebra essa nossa aliança pelos nossos erros, as nossas falhas, as nossas dificuldades. Ele sempre mantém aquela aliança, e ele quer que a gente se mantenha nessa aliança no nosso casamento, porque é uma representação de como ele também nos trata. Mas algumas situações acabam fazendo as pessoas se divorciarem, e nem sempre é adultério. Então eu vou ler aqui um versículo para você, e o primeiro versículo que eu vou ler para você está em Mateus, capítulo 5, do versículo 31 ao 32, fala: "Foi dito, quem mandar sua mulher embora, que lhe dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de fornicação", e aqui no caso seria adultério, imoralidade sexual, "faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com uma pessoa divorciada, comete adultério." Então muitas pessoas pegam esse versículo e dizem: olha aí, então você não pode se divorciar de jeito nenhum, porque se você estiver passando por qualquer outra situação na sua vida, é impossível que você seja liberado por Deus para que você possa viver um novo recomeço. Mas, se você já assistiu os vídeos desse canal, você sabe que quando você lê a Bíblia, você não pode se basear uma doutrina, uma forma de vida em apenas um versículo, porque a Bíblia, ela tem um corpo todo. Então você não pode ler só uma partezinha do corpo, só o braço, só a perna, só o pescoço. Você tem que ler ela toda para você entender todas as partes. E tem outros versículos que falam sobre divórcio, separação, e eu vou ler para você também. E eu já quero deixar aqui claro que existe uma diferença de divórcio para separação. Eu não sei se você sabia disso, mas divórcio é quando você encerra a aliança com alguém. Então não só é a separação do corpo físico, mas também é a quebra da aliança, é você desfazer a aliança que você tem com aquela pessoa. Já a separação é literalmente o nome separar, é a separação de corpos. Você pode continuar casado, mas não está unido com aquela pessoa fisicamente. Como a gente vê algumas pessoas que são casadas, mas moram em casas diferentes e decidiram se separar por algum motivo. Então existe uma diferença do divórcio para a separação, e é isso que eu expliquei. Agora, continuando o tema do vídeo, eu quero ler outro versículo para você que é muito importante, que fala assim, lá em Romanos, capítulo 7, do versículo 2 a 3, vai falar: "Pois a mulher está ligada por lei ao seu marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela é liberada da lei do casamento. Assim, ela será chamada adúltera se viver com outro homem enquanto seu marido estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre dessa lei, e se casar com outro homem, não será adúltera." Então aqui, apesar dele estar falando do nome mulher, aqui é uma coisa que serve para homem e para mulher, porque existem outros versículos que também falam do homem, né, como uma parte igual nesse acordo aqui. Então aqui serve para dizer, você tem uma outra forma de você estar desfazendo essa aliança, seria através da morte. Então, além do divórcio, além do divórcio por fornicação, por adultério, existe o divórcio que não é, na verdade, divórcio, mas é um desligamento da aliança, que é através da morte do seu cônjuge, né? E é óbvio que não é uma morte provocada por você, pelo amor de Deus, né? Uma morte ali, que você não tem nada a ver com isso. Mas se essa vier a acontecer, então você está desligado dessa aliança.
Então, esses são 2 motivos. E aí eu quero ler outra coisa para você que é importante, porque eu quero basear bem aqui nos tópicos importantes para você saber sobre o que a Bíblia fala sobre divórcio. E o intuito desse vídeo não é que você saia daqui cheia de leis da Bíblia para que você faça o seu divórcio de uma forma em que Deus te abençoe. O objetivo não é esse. O objetivo é te esclarecer o que a Bíblia fala sobre isso, para que você possa olhar com clareza a situação desse teu relacionamento. Inclusive, talvez, olhando esse vídeo, você possa entender que às vezes o que você está achando que é um motivo para divórcio, segundo a lei de Deus, não é algo que ele aprova. Então, por isso eu quero ler esse outro versículo, 1 Coríntios, capítulo 7, do 10 ao 11. Aos casais dou esta ordem, não eu, mas o Senhor Cristo Jesus. A mulher não deve se separar do próprio marido, mas se ele se separar, deve permanecer solteira, ou então se reconciliar com seu ex-cônjuge. E o marido não deve se divorciar da sua própria esposa. Então aqui está dizendo que se você decide se separar do seu marido, por algum motivo que não seja fornicação ou que não seja morte, que você deve permanecer solteira, fique sozinha. Então, muitas vezes acontece de você estar numa situação, num relacionamento em que você não aguenta aquela situação, mas você não quer desconsiderar a vontade de Deus, você quer honrar a Deus, mas aquilo está insustentável para você. Aqui, esse versículo está falando que você pode se separar, mas fique sozinha. Não se amarre com outra pessoa para que você não possa estar numa situação complicada diante de Deus, porque o que Deus quer é que você seja fiel à tua aliança. Mas aqui eu quero apresentar mais 3 versículos que é importante para fechar aqui esse assunto, para elaborar mais esse pensamento. E um deles é o seguinte: existe algumas situações em que você está casado com a pessoa, mas vocês são incrédulos, e aí de repente você conhece a Jesus, você entrega a vida para Jesus, se torna um cristão, mas o seu cônjuge não, ele não quer. Então nessa situação, você está casada com ele, e vamos supor que em algum momento, por causa de qualquer situação da vida de vocês, o seu cônjuge, por vontade dele e não sua, decida se separar de você. Decida se divorciar de você, não quer mais viver com você. Então, nessa situação, se você está casada com um incrédulo, o incrédulo ele não pode ser conduzido a um arrependimento se ele ainda não é servo de Deus. Então, como é que um pastor vai chegar para fazer um aconselhamento de casal com uma pessoa que não acredita em Deus, que não serve a Jesus, ele não leva essas coisas a sério? Então, é uma pessoa que acaba se tornando alguém que não serve a Deus, é uma pessoa que é inaconselhável, é uma pessoa que você não consegue aconselhá-la porque ela não se permite a isso. Então ela faz o que ela quer, ela não faz o que Deus quer. Essa pessoa faz o que ela quer. E se essa pessoa decide te abandonar, ela não quer mais aquele relacionamento porque ela decidiu, por conta própria, te abandonar, te deixar, por qualquer que seja o motivo. Nesse caso, a Bíblia, através desse versículo que eu vou ler, ela te dá liberdade, a palavra de Deus te dá liberdade para que você esteja aí livre desse compromisso. Mas presta atenção, caso esse incrédulo, e a pessoa tem que ser um incrédulo, ele decide deixar esse relacionamento, ele decide ali te abandonar, não querer mais ficar com você. Então tá em 1 Coríntios, capítulo 7, do 12 ao 13, fala: se algum irmão tiver uma esposa incrédula e ela consentir em viver com ele não deve se divorciar dela. E se alguma mulher tiver um marido incrédulo que consinta em viver com ela não deve mandá-lo embora. Mas, aí continuando no 15, versículo 15. Mas se o cônjuge incrédulo se afastar, que assim seja, o irmão não está preso a tal circunstância, a tal aliança. Deus nos chamou para a paz. Então aqui é aqueles casos clássicos em que a pessoa ela se converte, ela está num relacionamento e o marido ou a esposa decide abandoná-lo para seguir outra vida. Então nesse caso você fica livre desse teu pacto com essa pessoa, porque Deus está te chamando para
paz e ele entende que essa situação fica insustentável, uma vez que essa pessoa não é um servo de Deus e não existe ninguém que possa ir lá e mostrar a palavra de Deus para ela e falar assim: olha, Deus odeia o divórcio. Deus não aceita que você abandone essa pessoa, a não ser que seja por um caso de morte ou por causa de uma imoralidade sexual. A pessoa não vai aceitar isso, porque ela não é um servo de Deus. Então você fica livre nesse caso. Agora, muita atenção, vigia, como a gente fala, porque isso aqui não é para que você crie essa situação de propósito. Porque Deus vê tudo, a gente não engana Deus. Então não queira você criar uma situação insustentável para que o seu esposo incrédulo queira ir embora de casa. Então você torna, ou a sua esposa incrédula queira ir embora de casa, porque você torna a vida dela um inferno. Então você torna a vida de uma pessoa tão insustentável, você maltrata tanto essa pessoa, que é impossível ela ficar com você, porque chega a ser até um risco de vida ela ficar com você. Então nesse caso, quem está sendo errado é você, e você está se comportando como incrédulo. E aí quem que é o incrédulo? É ela ou é você? Você é pior do que ela, e isso é a Bíblia que fala. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 fala: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um incrédulo. Então, se você não cuida da sua família, isso significa que você não está nem aí para o que Deus manda você fazer, porque existem leis para que o marido cumpra, para que ele cuide da sua casa e ame a sua esposa. Existem leis para que a esposa cumpra, para que ela cuide da sua casa e respeite o seu marido. E os dois têm que estar juntos. Então, se você não consegue amar a sua esposa, você, esposa, não consegue olhar o seu marido com honra, isso se torna uma situação em que você não consegue fazer a vontade de Deus. Para você é muito difícil amar a sua esposa, para você é muito difícil se sacrificar por ela, porque na verdade o que você quer é fazer a tua vontade e não a vontade de Deus. E como eu já falei aqui em outros vídeos, fazer a vontade de Deus exige sacrifício, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil ser um servo de Deus. Eu amo meu marido, a gente tem um casamento sólido, consolidado, feliz. Mas eu vou te falar, nem todo dia é fácil lidar com ele, nem todo dia é fácil ele lidar comigo. A gente tem dias que a gente já tá muito chato, é muito difícil, a gente acorda de pá virada às vezes e precisa o outro ter muita paciência, ter muito amor, entender que ali existe um ser humano falho, que precisa de perdão, compreensão. Então às vezes a gente se sacrifica, nem sempre eu tenho vontade de estar fazendo um agrado, de estar sendo compreensiva, de estar, às vezes, me calando em situações que eu quero falar, que eu quero jogar na cara, que eu quero humilhar. E muitas vezes você tem que se calar para você respeitar a outra pessoa, para você entender que aquela outra pessoa tem um valor, você não trata ela do jeito que você quer, porque ele é um filho de Deus e a sua esposa é uma filha de Deus e merece ser tratada como tal. Então, quando você não cuida da sua família, você bate na sua esposa, você violenta ela, você abandona seus filhos, você não bota dinheiro dentro de casa porque você gasta tudo em jogo na rua, você gasta com seus amigos e deixa sua esposa passando fome, você deixa seus filhos passando fome, você humilha a sua esposa, trata ela que nem um pano de chão sujo, ou você que vive humilhando o seu marido, que vive tratando a sua família como um trapo de lixo. Esse versículo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, fala que você negou a sua fé, você é pior do que um incrédulo. Pior do que um incrédulo. E o que eu li aqui antes, se o seu esposo incrédulo decide sair do relacionamento, você fica livre desse relacionamento. Então, se você está casado com alguém que te bate, se você está casado com alguém que te violenta, e essa pessoa se diz cristão, e essa pessoa que diz que vai na igreja, dizima, olha, a Bíblia está falando que essa pessoa é pior do que um incrédulo. Então, se ela quiser se desligar de você, deixa ela em paz e você fica livre desse relacionamento. Agora, tome muito cuidado, porque se você está numa situação de violência doméstica, principalmente se você é uma mulher, porque isso acontece com maior frequência quando mulheres, mas saiba que existem casos de homens também que sofrem violência doméstica. Se você sofre violência doméstica, saiba que você tem que se separar
dessa pessoa porque ela está colocando a sua vida em risco. Então, eu não sei se Deus quer que eu esteja com a pessoa. Faz o seguinte, sai de casa, vai para casa dos seus pais, vai para casa de alguém, mas esteja longe dessa situação em que você está em risco de vida, porque Deus dá toda a liberdade para você se separar. Eu acabei de ler aqui um versículo que fala que você pode sim se separar. Então, quando você se separa, ou seja, fisicamente você está longe dessa pessoa, você vai ter tempo para você pensar no que você vai fazer a partir de agora. O primeiro passo, a primeira coisa que é preciso fazer é você sair dessa situação. Em caso de violência doméstica, em caso de violência contra os seus filhos, qualquer tipo de violência que coloque a vida sua, você é homem, você é mulher, você ou os seus filhos, você precisa se separar para que você deixe a sua vida em segurança, a vida dos seus filhos em segurança. E aí aqui eu quero colocar um versículo que é importante. Mateus capítulo 18, do 15 ao 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Então, o que está falando aqui? Se alguém, irmão significa aqui, nesse sentido, significa um filho de Deus. Você é um filho de Deus, você está conversando com outro filho de Deus. E aqui a gente coloca na situação, pode ser o seu esposo, a sua esposa, pode ser um amigo, um irmão, um primo, mas que sejam dois cristãos. Você repreende-o entre ti e ele, ou seja, vocês vão conversar. Então, se ele te ouvir e ele pedir perdão, você ganha o seu irmão. Porque aí ele vai mudar e ele vai tentar mudar. Né? Agora, ele não quis te ouvir, ele achou que nada a ver. Então, mas se o seu irmão não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que a boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então você vai levar ali mais dois irmãos em Cristo para conversar com essa pessoa. E aí você vai tentar expor a situação. Olha, você fez assim, assim, assado. Eu estou trazendo aqui mais algumas pessoas para tentar fazer você mudar o seu comportamento. E ali fala, continuando. E se não te escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere como um gentil e publicano. Aqui nessa situação, uma pessoa gentil é uma pessoa... um publicano, são pessoas que não eram consideradas povo de Deus. Então, o que eu estou falando aqui? Eu li esse versículo para te alertar de uma coisa. Você tem o costume de maltratar o seu esposo, humilhá-lo? Você tem o costume de maltratar a sua esposa, humilhá-la? E aqui eu não estou colocando só situações de agressão física, mas agressão psicológica, de chamar a sua esposa de inútil, todo dia colocar ela para baixo e dizer, você deveria morrer mesmo, porque você não presta para nada. Imagina você escutar situações em que você é depreciado e você chama a atenção do seu esposo e ele não te escuta, ele não muda, e você está sendo essa pessoa que faz isso. Você que está assistindo esse vídeo, você tem o costume de xingar o seu marido, de colocar ele para baixo, ou xingar a sua esposa. Você tem o costume de colocar as pessoas da sua família em exposição ao ridículo, em humilhar, em tratar essa pessoa menos digna do que um ser humano. Ali está falando que você corre muito seriamente o risco de ser uma pessoa considerada um não filho de Deus. Uma pessoa ali nessa situação, ali naquela época existia o povo de Deus e tinha o povo que não era de Deus, que era chamado de gentil. E aqui trazendo para a nossa realidade de hoje é o cristão e o não cristão. É a pessoa que ela não crê em Deus. Porque se você faz isso, é chamado a atenção, a igreja te chama a atenção, seus amigos te chamam a atenção, o seu pastor te chama a atenção, e você não muda, preste atenção, porque ali está falando que você é como se fosse uma pessoa que não é do povo de Deus. É uma pessoa que não tem fé, irreconciliável. E você tem que tomar cuidado com isso, porque as nossas atitudes, elas revelam o que está dentro do nosso coração. Então, apesar da Bíblia ser muito clara sobre o divórcio, que o divórcio o que libera o divórcio, muito claramente é o adultério. Existem essas nuances de como é que você trata a sua família. E agora eu também quero falar sobre um outro lado dessa moeda. Porque hoje em dia a gente sabe que muitos casais têm se divorciado por pouca coisa. E quando eu falo pouca coisa, é as pessoas falarem que não amam mais,
não conseguem mais dialogar dentro de casa porque não se veem mais, o amor esfriou, ou não conseguem achar diálogo entre si porque as ideias são diferentes, mudaram os planos, de repente você quer um plano diferente da sua esposa, a sua esposa quer algo diferente de você, o seu marido decidiu se mudar de cidade, você não quer mais se mudar, ou seu marido não se dá bem com um familiar seu, de repente a sua esposa não se dá bem com seus amigos, e tudo isso já é uma situação que faz vocês pensarem, eu acho que a gente não deve ficar junto. De repente você quer ter mais filhos, seu marido não quer mais, ou você queria ter filhos e o seu marido não quer, e aí aqui eu tô dando alguns exemplos para mostrar para vocês que apesar de ser coisas difíceis, eu vou falar isso para você, não é motivo para você se separar. A Bíblia, a palavra de Deus, você tem que entender que a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz para você que esse motivo, apesar de ser um motivo que realmente tá te fazendo sofrer, que realmente tá te fazendo ficar triste, esse ainda não é um motivo para você quebrar a aliança com seu cônjuge. Por quê? Porque por muito mais coisas que isso Deus suporta para que você tenha uma aliança com ele, para que ele te proteja todo dia. Quantas vezes você deixa de fazer a vontade de Deus? Quantas vezes você decepciona a vontade de Deus fazendo coisas erradas, fazendo coisas que não era o que era o certo fazer? Muitas vezes você deixa de dar o crédito para Deus, você não ora, não lê a Bíblia, não vai na igreja, não ajuda com dinheiro a tua igreja, não ajuda com dinheiro próximo, ou às vezes se ajuda, falha em outro ponto. Quantas vezes você já cometeu adultério, você já fez coisas ruins para as outras pessoas e Deus foi lá e te perdoou, te limpou e falou, vamos começar de novo, vamos recomeçar. E o que ele espera é que você tenha esse mesmo coração sacrificial no seu casamento. Então tá acontecendo uma coisa muito difícil no seu casamento. Primeira coisa que você deveria pensar é ter um coração que está voltado a perdoar. Um coração que está voltado a dar uma segunda chance. E aqui eu tô falando em todos os casos, porque tem gente que fala assim, você só perdoa se for isso. Se não for isso, eu não perdoo. Então, assim, tem muita gente que é julgado, e eu já vi isso acontecer, principalmente em mulheres, que o marido traiu e a mulher decide dar uma segunda chance pro casamento. E aí todas as outras amigas vão lá e crucificam essa pessoa, julgam ela, porque ela decidiu dar uma segunda chance pro casamento. E aqui eu não tô falando que isso é certo ou errado, eu tô falando que o coração de um cristão, ele deve sim ser voltado primeiro pro perdão. E a gente não deve julgar o que passa na casa de cada pessoa, porque cada pessoa entende de uma forma diferente o que passa dentro da sua própria casa. Ela sente de uma forma diferente e você não sabe as lutas dessa pessoa, pelo que ela suporta, o que ela não suporta, o que ela consegue, o que ela não consegue, todas as nuances que aconteceram para aquela situação ter chegado naquele ponto. Então, a gente precisa dar a chance das pessoas recomeçarem sem julgamentos. E na minha experiência de vida, eu já vi pessoas que decidiram se divorciar por causa de uma infidelidade e tiveram uma ótima vida depois e fizeram uma boa escolha. E eu já vi também pessoas que decidiram dar uma segunda chance para o casamento depois de uma infidelidade e também fizeram uma boa escolha e também estão felizes porque o casamento conseguiu realmente dar um start novamente de um jeito diferente, com perdão, com reconciliação. E nós, cristãos, não devemos estar aqui para colocar um jugo em cima de ninguém. Para dizer assim, você é um fracassado porque você não conseguiu. Ou você é um fracassado porque você perdoou. Nós precisamos ter o coração que Jesus tem. É um coração de amor pelo próximo. Jesus, ele sempre deu uma segunda chance. Ele sempre olhava com um olhar de misericórdia. A gente precisa olhar assim para essas pessoas. E a gente precisa olhar assim até para nós mesmos, porque muitas vezes nós erramos, nós falhamos. E quando você ama muito a Deus, você se sente muito culpado quando você falha. Então você também precisa ter misericórdia de você. Então pega tudo isso, deleita nessa palavra de Deus. E se você sente
que o seu casamento precisa de uma segunda chance, lute pelo seu casamento, independente das opiniões, dos julgamentos, do que as pessoas vão pensar, do que sua família, dos seus parentes estão falando. E se você percebeu que a situação que você está é uma situação que não dá mais, se deleite nesses versículos e veja se é um caso de realmente você se separar, de repente ficar longe fisicamente, se é um caso de você dar uma segunda chance, ou se é um caso que realmente você deve se divorciar, e coloca isso diante de Deus e fica em paz diante de Deus nessa sua decisão. Porque esse vídeo aqui não é para te julgar. Esse vídeo é aqui para falar sobre divórcio, é para falar sobre o que a Bíblia fala sobre isso, para te elucidar aí os pensamentos e para te dizer: Deus te ama, Deus quer o melhor para sua vida e Ele quer que você realmente goze da plena, boa e agradável vontade, que é a vontade dele para sua vida. Que esse vídeo tenha te ajudado. Se precisar, compartilhe com alguém aí que esteja nessa situação. E eu vou te pedir, deixa o seu like se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário se você passou por alguma experiência. E também vou te pedir, se você tem alguma situação na sua vida que você passou que possa trazer aí uma esperança para alguém que está assistindo esse vídeo, escreve aí nos comentários, eu vou ficar bem feliz em assistir, em ler o teu comentário. Um grande abraço e até o próximo vídeo.